Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, um pouco mais ao natural. Eu não anotei nada, não esbocei nada, mas eu quero colocar aqui um pouco do que eu penso com naturalidade, com simplicidade. Ontem eu estava indo de ônibus, né, à Vila Velha, e dentro do ônibus eu estava pensando e vendo no celular algumas coisas, vendo alguns vídeos, algumas notícias. E mais uma vez eu me deparei com algo que já está ficando rotineiro, infelizmente. Eu me deparei com uma notícia a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, que esse tribunal havia censurado a Jovem Pan. Não sei se vocês acompanham aqui a Jovem Pan, o programa Os Pingos nos Is, no YouTube. Tem a TV Jovem Pan também, que é uma TV paga, uma TV a cabo. E, enfim. E aí eu fui ver qual foi a censura. E qual foi a censura? A Jovem Pan foi proibida, censurada, proibida de usar alguns adjetivos dizendo respeito a Lula, a alma mais honesta e mais ilibada dessa nação. Como ele mesmo disse, não tem um pastor, nenhum padre que é tão honesto quanto ele. Ai, ai. Ou seja, a Jovem Pan foi proibida de usar o adjetivo de ex-presidiário, de ladrão, de chefe de quadrilha e outras coisas que foram amplamente divulgadas por toda a imprensa durante muitos anos. Durante centenas de dias, todos falaram nisso e nunca foi crime. Agora se levanta o TSE, que é aquele mesmo tribunal aonde tem lá aquele juiz, o senhor Moreno, onde tem muitos vídeos do Lula dando tapinha no rosto dele, beijando-o no rosto, ou seja, tem ali a sua grande ala comunista esquerdista, estão trabalhando para a eleição do ex-presidiário. Mas fato é que a Jovem Pan foi censurada. Agora veja, por que a Jovem Pan não pode denominar o Lula como ex-presidiário? Se você pegar qualquer dicionário simples, e não precisa você ser um ministro do Supremo Tribunal, ou um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, um homem letrado, formado em direito, acadêmico para saber disso. Você pode pegar um dicionário simples, você pode fazer uma pesquisa simples, você vai ver o que significa ex-presidiário. Ex-presidiário é todo aquele que um dia esteve preso por algum delito. Agora eu te pergunto, o Lula não é ex-presidiário? Quem foi que ficou mais de 2 anos, quase 2 anos preso em Curitiba? Fui eu? Foi você? Não, né? Quem que foi condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes diferentes por corrupção e lavagem de dinheiro? Foi quem? Foi eu? Foi vocês? Logo, Lula é sim um ex-presidiário. Quem foi que disse que o PT era uma quadrilha? Não foi eu e não foram vocês. Foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Dá um Google aí, dá um YouTube aí, coloca lá. Gilmar Mendes afirma que PT é uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões. O ministro do Supremo disse isso. Mas agora a Jovem Pan não pode se referir a Lula como ladrão que ele é, como ex-presidiário que ele é, como chefe de quadrilha que ele foi e continua sendo. Não pode. E por que não pode? Aonde que está o jogo aqui para a gente poder entender? Primeira coisa, não se pode censurar ninguém. A nossa Constituição, que é a Carta Magna, é a lei maior que deveria reger esse país, mas não rege nem mesmo o judiciário, quem dirá o país. A Constituição assegura a todos, é livre a manifestação do pensamento, seja ele filosófico, religioso ou político, vedado o anonimato. Ou seja, a sua manifestação política é livre, você só não pode ficar anônimo. A sua manifestação religiosa é livre, você só não pode ficar anônimo. A sua manifestação filosófica é livre, você só não pode ficar anônimo. Mas o que esses juízes, entre aspas, fazem?
Eles rasgam a Constituição. A Constituição não vale mais nada. E agora eles censuram uma emissora, e veja bem que aonde passa um boi, passa uma boiada. Isso começou lá atrás, com a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ninguém disse nada. Começou lá atrás, quando fecharam o Terça Livre no YouTube, do jornalista Alan dos Santos. Acompanha aí também. Ninguém disse nada, o povo foi deixando. O Senado Federal, que é o responsável por coibir essas ações do Judiciário, não fez nada. O Senado Federal, que é a instância, que é o poder que pode levar o ministro do Supremo a um impeachment, não fez nada. Acharam que estava tudo bem, prenderam um jornalista, está tudo bem. Fecharam um canal de imprensa no YouTube, continuou tudo bem. Alan dos Santos foi exilado nos Estados Unidos porque, se tivesse aqui, estaria preso, ficou tudo bem. Então, eles avançaram mais, eles rasgaram ainda mais a Constituição. Então, qual foi o próximo passo? Prenderam um deputado federal, o deputado federal Daniel Silveira, cuja Constituição diz, veja bem, a Constituição diz, depois você pesquisa lá, depois você dá um Google aí e pesquisa. Ao parlamentar, o parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões que ele dê. Veja bem, ele é inviolável, civil e penalmente, no exercício do seu mandato. Ou seja, o parlamentar pode dar qualquer opinião, quaisquer opiniões, que ele não pode ser processado nem civil e nem penalmente. Mas eles prenderam Daniel Silveira. Daniel Silveira ficou preso durante mais de 8 meses, se não me falha a memória. E quem é que poderia defender o Daniel Silveira? O Congresso Nacional. E também não o fez. Agora você deve estar se perguntando, por que o Senado não age? Por que o Congresso não age? Porque em ambas as casas está lotado de políticos que têm ações dentro do STF, que têm ações na mão desses ministros do STF, ou seja, o famoso rabo preso. Então, eu não fiscalizo eles, eles também não mexem comigo. Meus processos que estão lá, ficam lá quietinho e todo mundo fica bem. Ou seja, a corrupção de lá para cá e daqui para lá. Ninguém fez nada. Daniel Silveira foi preso, usou tornozeleira e o drama dele só quase que terminou, digo quase porque ainda não acabou, ainda é perseguido ainda, só quase terminou, só se atenuou quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, concedeu-lhe a graça, que também é algo constitucional, que é de competência do presidente. O que é a graça? Ele perdoou Daniel Silveira de tudo aquilo que injustamente ele estava sendo condenado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A partir daí, Daniel Silveira ficou esquecido. Então, veja, até aqui eles estavam perseguindo pessoas, indivíduos, e com exceção do Terça Livre no YouTube, que era uma pequena empresa de mídia, de jornalismo, eles estavam perseguindo indivíduos. Mas onde passa um boi, passa uma boiada. Agora eles avançaram mais. Agora eles censuraram uma emissora. Eles calaram dezenas de vozes de uma só vez. E tem um monte de gente batendo palma. Fica aqui uma pergunta. Se você quer democracia, você precisa zelar pela democracia. Se você se diz um democrata, você tem que zelar pelo democrata, pela democracia. Não importa quem esteja sendo perseguido, a mim não importa. Se tentar calar alguém da esquerda, eu vou defender. Se tentar censurar alguém da esquerda, eu vou defender, porque é livre a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão. E o que nós temos feito com isso? Nós temos todo mundo ficado calado. Você não vê ninguém falar nada. A imprensa, ninguém fala nada. As grandes lideranças, ninguém fala nada. Nem mesmo dentro do Supremo Tribunal Federal, tem 2 ministros lá, me perdoe aqui, talvez você não goste, talvez você seja bolsonarista, tem 2 ministros lá colocados pelo Jair Bolsonaro, André Mendonça e o ministro Cássio Nunes Marques. Esses 2 também não falam absolutamente nada. Não falam nada, não se opõem a nada, não dão opinião contra nada, eles ficam lá, quietinho no lugarzinho deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Parece que no Supremo Tribunal Federal hoje só existe um juiz, um ministro, porque nem juiz eles são, um ministro. Parece que o Supremo só tem o Alexandre de Moraes. Tudo o que se faz é o Alexandre de Moraes. Toda ação arbitrária, toda ação de impacto,
todo processo importante é o Alexandre de Moraes que está à frente. Parece que naquela corte não tem 11 juízes, parece que só tem um. Isso é muito estranho, tudo isso soa muito estranho. Como que todo processo vai parar na mão do Alexandre de Moraes? Como que todo questionamento da esquerda no Congresso vai parar na mão do Alexandre de Moraes? Não cai na mão de ninguém mais. São 11 ministros, porque só o Alexandre de Moraes aparece para fazer esse tipo de coisa. E aí, meu irmão, o que resta para nós? Como eu disse no começo do vídeo, ontem eu estava dentro do ônibus assistindo essas matérias, eu falei, meu Deus, aonde que vai parar isso aí? Perseguem pessoas, agora perseguem empresas, daqui a pouco ninguém vai poder falar mais nada. Daqui a pouco você, que é uma pessoa comum igual eu não sou nada, eu não sou ninguém, não tenho 100 seguidores no meu canal do YouTube, não tenho 50 visualizações em cada vídeo que eu posto, mas daqui a pouco até nós mesmos vamos ficar impedidos de falar. Diz um ditado, eu não me recordo quem que disse isso, mas eu ouvi algum jornalista falando, não pesquisei, não sei se é verdade, mas acredito que seja, que alguém no passado, algum pensador, alguma pessoa inteligente do passado importante, disse que a pior ditadura não é a ditadura militar, é a ditadura da toga. Porque quando o judiciário vira uma ditadura, você não tem a quem recorrer, você vai recorrer a quem? Você vai recorrer a um juiz contra outro juiz? Ou seja, a pior ditadura é a do judiciário. Quem deveria se mobilizar e quem é o grande responsável pelas asas do seu Alexandre de Moraes estar tão grande? Quem é o grande responsável? Grave esse nome. Chama-se Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. E por que ele é o grande responsável? Porque todas as vezes que Alexandre de Moraes botou as asinhas de fora, ele não cortou, ele não fez nada. Flaviano, como que o Rodrigo Pacheco poderia cortar as asas do Alexandre de Moraes? Simples. Ele é presidente do Senado. E o Senado é a casa que tem a atribuição de fiscalizar as ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É aquele velho sistema chamado de freios e contrapesos. Cada poder fiscaliza o outro, certo? O Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, que é o presidente, o Senado Federal fiscaliza o Supremo e o Supremo fiscaliza os demais via lei. É assim que funciona, cada um fiscaliza o outro. Mas o seu Rodrigo Pacheco, o que ele tem feito? Nada. Alexandre de Moraes faz o que quer. Rasga a Constituição todo dia e agora está sendo acompanhado por outros ministros rasgando também a Constituição. E o seu Rodrigo Pacheco não faz nada. Eu quero aqui chamar a atenção. Ele poderia sim, colocar em votação um processo de impeachment. Um processo não significa que Alexandre de Moraes seria impeachmentado, mas um processo. Para quê? Para que o Alexandre de Moraes baixasse a bola. Para que ele baixasse as asinhas, baixasse a bola e voltasse para o lugarzinho dele da Constituição. Mas não. Uma vez que ele fez várias arbitrariedades e aquele que deveria fiscalizá-lo não o fez, ele botou as unhas de fora. Agora o seu Alexandre de Moraes faz exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer. Vocês lembram aí, deve ter um mês isso, mais ou menos, ele deu ordem à Polícia Federal para fazer busca e apreensão na casa de vários empresários, e o argumento dele foi que ali poderia haver uma organização para um golpe militar, um golpe de poder no país. Olha só que coisa esdrúxula. Um grupo de alguns empresários iam dar um golpe num país. Como? Com que força? Eles iriam o quê? Comprar o exército, as forças armadas, marinha, aeronáutica e exército para tomar o poder? Porque só se toma poder a partir de um apoio de uma força militar, de uma força armada. Não se toma poder sem isso. Então veja que esdrúxulo falar que 7 empresários, que Luciano Hang da Havan, o velho da Havan, ia dar um golpe no país e tomar o poder. Mas não, eles fizeram isso porque claramente esses empresários apoiam o Jair Bolsonaro no sentido político. Eles fizeram isso com a Jovem Pan, porque a Jovem Pan tem pessoas lá dentro, jornalistas lá dentro, Augusto Nunes, o próprio Fiuza, Ana Paula Henkel, Jorge Serrão, entre outros, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, que é um direito deles. Ora, se eu perguntasse para você aqui, a Globo apoia quem? A Globo apoia o Lula. A Globo é esquerdista, é comunista, todos sabem disso. A Globo dá algum apoio a Jair Bolsonaro na sua emissora? Não. Então por que as outras emissoras não têm o mesmo direito de ter uma linha editorial? Se esse grupo, se esses jornalistas
se alguns programas na grade da Jovem Pan são mais à direita na política, é um direito deles. Eles não são obrigados a serem aquilo que o tribunal quer, aquilo que o seu Alexandre de Moraes quer, aquilo que os ministros supremos querem. Que palhaçada é essa agora? Que bagunça é essa agora? E ninguém tem percebido, as pessoas estão dormentes. Aí às vezes tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar, o que o Flaviano está querendo? O Flaviano não é ninguém, não é nada. Meu querido, eu estou tomando a minha posição. O meu posicionamento de cidadão. O meu posicionamento de quem paga impostos para pagar o salário desses parasitas que são altíssimos, para eles ficarem lá, trabalhando contra o povo, trabalhando contra o país. Então entenda, a eleição do dia 30, e agora eu quero falar aqui com você que está indeciso no voto, com você que ainda está pestanejando, você que não quer ir votar em candidato nenhum, não faça isso. A sua ida no dia 30, a votação é muito importante para impedir que o descondenado, que o desladrão, que o descorrupto volte ao poder. O seu voto é importante para isso. Então, se você está indeciso, meu querido, nunca foi tão fácil decidir entre um ladrão e um homem que ainda não foi comprovado como ladrão. Acabou a história. Ah, Jair Bolsonaro não é o melhor. Claro que não é. Melhor é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Só esse é perfeito, só o reino dele será perfeito. É hora da gente parar com esse mimimizinho. Ah, que o Bolsonaro é ignorante, que o Bolsonaro fala palavrão. Então, mas o Lula te roubou. O Lula quer tirar a inocência do seu filho, da sua filha. O Lula quer destruir a sua família, a sua religião. Você é católico? Você é evangélico? Vai dizer agora que o Lula é a favor da religião. Você não é um idiota. Você pode pesquisar aí na internet, você vai ver quem é Lula na questão religiosa. Não precisa nem eu falar nada. Então, dia 30, queridos, eu quero terminar o dia 30 de outubro, à noite. Se Bolsonaro for eleito, eu quero ter a minha alma lavada e fiz a minha parte. Influenciei algumas pessoas e fiz a minha parte. Agora, se o ladrão voltar, queridos, eu quero chorar. Eu quero ficar triste, sim, mas com o meu dever cumprido, que é isso que eu estou fazendo hoje. E é isso que eu quero colocar no teu coração. Talvez você me conheça pessoalmente, ou talvez você não me conheça e vai ver esse vídeo. O vídeo está ficando um pouquinho longo, eu já estou terminando. Mas se posicione. Até dia 30, faça campanha. Evite que esse ladrão volte, porque se ele voltar, você também que não votou, você que ficou indeciso e anulou o seu voto, você vai sofrer as consequências do roubo dessa quadrilha de novo. Essa é a questão. Eles estão agora censurando também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, porque Romeu Zema está apoiando Bolsonaro e ajudando Bolsonaro a ser reeleito. Gente, isso sempre existiu na política. Isso sempre existiu a questão do apoio. Agora, eles não censuram ninguém que está apoiando Lula. Quem apoia Lula pode fazer campanha à vontade. O Romeu Zema já está sofrendo censura. Vocês não percebem que há um esquema armado no judiciário, com a mídia? Vocês não perceberam ainda que tem algo estranho e você vai ficar sem votar? Você não percebeu ainda que todo mundo bate no Bolsonaro e bate palma pro ladrão? Você não acha que tem nada errado? Independente de se Bolsonaro é grosso, se Bolsonaro é ignorante, você não percebeu que tem nada errado? Você acha mesmo que o Lula é inocente e que todo mundo do PT são todos inocentes? Todo mundo que foi preso era inocente. Você acha mesmo que esses homens que devolveram mais de 15 bilhões, devolveram mais de 15 bilhões na Lava Jato, eles são inocentes. Então esse dinheiro que eles devolveram era de quem? Não foi roubado? Era deles. Então vamos parar com essa história. Vamos impedir esse povo de voltar. Vamos nos posicionar. Se você não consegue fazer vídeo igual eu, por qualquer motivo que seja, fala com seu amigo, conversa, esclarece. Tem essa história aí que política não se discute. Se discute sim. Política se discute sim. Você não pode ver algo indo pro brejo e ficar parado. Você não pode ver a sua família indo pro brejo e ficar parado. Você não pode ver o seu país indo pro brejo e ficar parado. Tem essa história aí que o brasileiro só é brasileiro na Copa do Mundo. Não. Isso acabou. O brasileiro acordou. Bolsonaro trouxe de volta aquilo que nós tínhamos esquecido. Eu com 42 anos tinha esquecido isso já. O patriotismo, o amor pelo meu país, o amor para que o Brasil seja uma grande nação, para que o meu filho viva num país melhor, para que meus netos vivam num país melhor, se Jesus Cristo não voltar até lá. Temos que nos posicionar, irmãos. Temos que abrir os olhos das pessoas, aqueles que quiserem nos ouvir. Quem não quiser, ok.
Quem não quiser ouvir, ok, nós nos calamos, mas quem quiser e der oportunidade, vamos falar, vamos nos posicionar. Não vamos ter vergonha de declarar o nosso voto e dizer por que nós votamos. Hoje, eu estava saindo aqui para trabalhar agora à tarde, eu vi 4 pessoas conversando no ponto de ônibus, 2 pró-Bolsonaro e 2 pró-Lula, e as críticas que eles faziam a Jair Bolsonaro era que ele se juntou com o Centrão no Congresso Nacional. Queridos, o bloco de centro no Congresso Nacional é o maior bloco. É maior do que a esquerda e era maior do que a direita. O centro é necessário para se governar. O centro é necessário para se aprovar projetos. O centro é necessário para aprovar o que foi aprovado como a reforma da Previdência, como aumentos de salário, como auxílio emergencial. Tudo isso se precisa do centro. Bolsonaro se uniu ao centro para aprovar as medidas que nós estávamos precisando nesses 2 anos de pandemia. Por isso, nosso país não quebrou. Qualquer um se aliaria ao centro e é necessário. Se o Lula ganhar as eleições, porventura, ele vai precisar do centro, do centrão, para poder governar. Se Bolsonaro ganhar, ele vai precisar do centrão. Então, isso é uma discussão infantil. Bolsonaro se aliou ao centro. É claro, tinha que se aliar mesmo. Estava certo em se aliar para poder governar, para fazer o que ele fez, para realizar o que ele realizou e vai realizar muito mais. Então eu quero aqui pedir a sua ajuda. Faça alguma coisa. Não deixe o dia 30 chegar, o ladrão ser eleito e você ficar com aquele sentimento, poxa, eu podia ter feito mais, eu não fiz nada. Podia ter me posicionado e não fiz. Podia ter conversado com as pessoas e não fiz. Pior do que a derrota, queridos, é a omissão na luta. Talvez você está se omitindo até hoje, mas acorda. Faz alguma coisa, fala com o seu vizinho, fala com os seus amigos, faz campanha na internet, porque ainda pode, ainda não estamos censurados. Faz isso e Deus vai abençoar o nosso país. Esse foi o vídeo de hoje. Assim mesmo, espontâneo. E vamos que vamos, isso aqui é com coração, não é por dinheiro não. Se você quiser, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo em qualquer lugar que você quiser e puder, compartilha aí, porque a nossa esperança está em Deus, mas tem decisões que Deus nos delegou aqui nessa terra. Dia 30, vote no 22 em Jair Bolsonaro, evite que a quadrilha volte. Muito obrigado pela sua paciência, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família sempre, que Deus abençoe o nosso país, em nome de Jesus Cristo.